Olá pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje nós vamos resolver dois exemplos sobre calor sensível e calor latente. Bom, o primeiro exemplo diz o seguinte: que quantidade de calor deve ser fornecida a 500 gramas de água para que sua temperatura passe de 30 graus Celsius para 50 graus Celsius. A primeira coisa que a gente deve fazer num problema é analisar os dados que o problema nos fornece. Então, aqui já está colocado os dados que são os seguintes: que quantidade de calor deve ser fornecida a 500 gramas de água. Então, a massa é 500 gramas. Para que sua temperatura passe de 30 graus Celsius para 50. Então, a temperatura inicial é 30 e a temperatura final é 50 graus Celsius, que está colocado aqui. Com isso, nós vamos ter uma variação na temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial, de 20 graus Celsius. Por quê? 50 menos 30, 20 graus Celsius. Bom, outra coisa que temos que analisar é de qual calor o problema está falando, né? É o calor sensível ou é o calor latente? Aqui eu coloquei umas informações para relembrar o que já foi estudado. O calor sensível é aquele que provoca variação na temperatura. E o calor latente é aquele que muda o estado físico da substância. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós estamos falando de qual calor? Do calor sensível, né? Por quê? Porque é a temperatura que variou. Então, nós vamos utilizar o QSzinho, S pequeno, para representar essa quantidade de calor sensível. Bom, então, qual a equação que fala e que relaciona a quantidade de calor sensível? É esta aqui que eu vou escrever. Bom, nós temos todos os dados, vamos ver. A massa nós temos, a variação da temperatura também. O que está faltando é o calor sensível, né? O Czinho pequeno. Esse valor é tabelado. Nós estamos falando aqui de água, né? A substância é água. Então, vamos ver aqui, ó, nessa tabelinha, qual que é o calor sensível, qual calor específico, desculpem, da água. É 1,00 calorias por grama Celsius. Então, é esse valor que nós vamos utilizar. Bom, agora é só substituirmos os valores aqui na equação. Certo? Então, agora, fazendo esse cálculo, nós vamos obter o valor de 10.000 calorias. Por que calorias, né? Aqui a grama vai cortar com essa grama e o grau Celsius também. Então, nós temos aqui que a unidade para quantidade de calor é caloria, certo? Então, essa é a solução para esse exemplo aqui. Agora, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: que quantidade de calor deve ser recebida por 200 gramas de gelo com temperatura de 0 graus Celsius para que este derreta totalmente. Então, vamos analisar aqui de qual calor estamos falando. O exemplo diz, o enunciado diz que essa massa aqui de gelo vai derreter totalmente. Então, o que vai acontecer? O gelo sólido
vai passar pelo processo de fusão e vai ficar no estado líquido. Então, tá acontecendo o quê? Uma mudança de estado físico. Quando falamos de mudança de estado físico, estamos falando do calor latente. Então, aqui nós vamos querer descobrir a quantidade de calor latente. Qual que é a equação para essa quantidade de calor? É a massa vezes o calor latente da substância, né? Então, aqui os dados que nós temos é que a massa é 200 gramas e essa temperatura não nos interessa no momento. Por quê? Porque essa equação não interfere a temperatura. Nós queremos saber o processo que está acontecendo, né? Qual é a mudança do estado físico? Bom, o valor do calor latente de fusão do gelo é tabelado. Esse valor é o seguinte: 80 calorias por grama. Então, nós vamos substituir os valores na equação. E resolvendo esse cálculo, nós vamos obter 16.000 calorias. Bom, então aqui está o valor da quantidade de calor para o segundo exemplo. E para o vídeo de hoje era isso. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima!